Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, o santo, eterno, soberano, o maravilhoso, a Ele a honra e a glória para todos sempre. Nessa hora eu quero ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo 18, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dada comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fazem que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ou esse número é 666. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o apóstolo João diz aqui no capítulo de número 3 que viu 2 bestas, uma que surgiu do mar e a outra da terra. Essa que surge da terra tem 2 chifres semelhantes, parecidos aos de um cordeiro. Preste bem atenção, meus irmãos, o que está dizendo a palavra. Esse animal tem 2 chifres semelhantes, parecidos aos de um cordeiro, mas fala como o dragão. Ele se revela, Ele está se revelando ao abrir a sua boca, No falar, ele se entrega. Podemos dizer que ele usa uma capa, Ele está usando uma máscara, se passando por um cordeiro, passando a ideia de um cordeiro, mas na verdade ele era outro, Quando nós estamos vendo aqui, mas ao falar, ele fala como o dragão. Então ele vendia a ideia de cordeiro, mas na verdade ele era o dragão. No versículo de número 12, diz que ele exerce toda a autoridade, todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e todos que nela habitam adorem ao anticristo, que é, na verdade, a besta cuja chaga mortal foi curada. Esta besta que emerge da terra a ajudará a enganar a humanidade mediante operações de grandes milagres, de maneira que até fogo do céu ele faz descer à vista dos homens. Olha o que a palavra está dizendo. Então, se você ver fogo caindo do céu, prove se esse fogo é de Deus. Lembre-se que conhecemos as árvores pelos frutos, Nós conhecemos, a palavra do Senhor diz, que nós conhecemos as árvores, e isso é verdade, é pelos frutos. No livro de Daniel, no capítulo de número 13, está escrito assim: quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los,
Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Olha a palavra do Senhor, né? Se vier alguém e nos apresentar outra coisa que sair da palavra de Deus, aí a palavra está dizendo para a gente recusar, né? Quando vier um sonhador, quando vier um profeta, né, e te apresentar outros deuses que você não conhece e falar vamos servir, vamos segui-los, então você tem que evitar, né? Você não pode ouvir a palavra desse, ainda que seja um profeta, né? Evite. E está escrito, né? Na palavra do Senhor está escrito: vede que ninguém vos engane. Essa outra besta é o falso profeta que unirá ao anticristo e induzirá os que habitam na terra a construir uma imagem à besta que foi ferida à espada e vivia. Como uma forma de homenagem, como um reconhecimento, né, ao feito dessa besta, né, do anticristo. Né? Essa imagem, né, do anticristo será colocada no templo de Deus e ele estará ali tentando se passar pelo Cordeiro de Deus, fingindo ser Cristo. Em Mateus capítulo de número 7, no versículo 15, está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos. Essa segunda besta irá liderar uma igreja ecumênica com o objetivo de unir todos, né, todos os povos, né, vendendo a ideia de estar estabelecendo boas relações de amizade entre pessoas e igrejas diferentes, com o discurso que não tem nada a ver, né, e que é tudo assim pela paz. Ficai atentos, diz a palavra do Senhor, pois na palavra está escrito, né, que ele enganará a muitos com sinais que ele foi permitido que fizesse. Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, ele disse que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal e prodígio de mentiras. Ele virá enganar a muitos com mentira. Ele usará de mentira, de engano, para enganar, né, se possível, os escolhidos de Deus. Observe o poder que foi dado a esse inimigo. Né, no versículo 15 está escrito: foi dado espírito à imagem para que ela falasse. Olha para vocês verem. Né, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Né, será baixado, irmãos, um decreto ordenando que todos que se recusam, né, a adorar a imagem do governante mundial, né, terá de morrer. Todos que se recusarem a adorar essa imagem. E aí, né, é aí que muitos vão provar a sua fé. É aí que muitos provarão a sua fé com a sua própria vida. Vocês se lembram do que está escrito lá no capítulo de número 6, no verso 9 de Apocalipse? Né? A palavra diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha, a palavra do Senhor diz, né, que ele viu, quando abriu o sexto selo, ele viu debaixo do altar as almas que foram mortas por causa de quê? Por causa do testemunho, né, quando abriu o quinto selo, né, então ele viu essas almas lá debaixo do altar e elas clamavam, né, até quando, Senhor, não julgarás? Então a palavra do Senhor diz que foi-lhe dadas umas vestes brancas e falaram para elas esperarem até que se cumprissem, né, o número dos seus conservos, que também teriam de ser mortos igual elas foram por causa da palavra de Deus. Então, irmãos, muitos, né, irão provar a sua fé através da sua própria vida, né, demonstrando ali o amor
pela palavra, o amor pelo Senhor. E Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam, um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele procurará obter total controle econômico do mundo, obrigando assim, meus irmãos, todos a adorá-lo. Essa marca, ou esse sinal, é para identificar os adeptos de sua religião. E os que recusarem a marca serão procurados e mortos. Ele irá fazer de tudo para que os servos de Deus vivam segundo o mundo, vivam segundo o padrão, deste mundo, e deixem então de adorar ao Senhor, rejeite assim a Deus. Nós já sabemos que Ele julga, ser Deus, e tem um número, e esse número é 666. E Deus não quis, que ficasse claro quem seria essa pessoa, ou quem será essa pessoa, embora muitos já tenham tentado descobrir de todas as maneiras. Muitos já tentaram descobrir quem será essa pessoa, estão tentando descobrir como vai ser essa marca, mas nós precisamos entender que nós não precisamos ficar aqui esperando algo sobrenatural ou algo difícil demais. Não, meus irmãos. Até mesmo quando nós recusamos mentir, quando nós recusamos fazer algo que não agrada a Deus, nós estamos assim recusando a marca do inimigo. Muitas pessoas aceitam fazer algumas coisas até mesmo para garantir o seu trabalho. Porque se o seu trabalho, a pessoa também não compra, a pessoa passa necessidade, a pessoa até mesmo passa fome. Então estão recusando uma marca do inimigo. Por quê? Para poder assim valorizar, para assim estar garantindo ser servo de Deus, recusando fazer aquilo que o mundo acha que é normal fazer. Deus, irmãos, Deus não quer que a gente venha passar necessidade. Deus não quer que a gente passe por isso, mas o inimigo, para provar a nossa fé, ele exige essas coisas. Então que a gente venha permanecer firme ali na presença do Senhor. Que a gente venha permanecer firmes na presença de Deus. Então a marca da besta, irmãos, não é nada assim, não podemos ficar esperando nada sobrenatural, mas nós precisamos manter a nossa santidade no Senhor. Nós precisamos manter a nossa santidade a Deus. No livro de Daniel, lá conta a história do rei Nabucodonosor. E ele diz que aquele rei mandou fazer uma estátua, e essa estátua era imensa. E então foi anunciado que quando os sátrapas, quando todos os tocadores estivessem ali na presença daquela imagem, que todos os instrumentos tocassem, então era para todo mundo se prostrarem na presença daquela imagem. A palavra do Senhor diz que saiu um homem anunciando, e esse homem anunciava em alta voz, dizendo: ordena-se que a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som dos instrumentos, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que ele levantou. E qualquer que não prostrar e adorar a imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, todos que não adorassem a imagem perderiam a sua vida. Mas no meio daquela multidão, irmãos, apareceu 3 jovens que se recusaram a adorar a imagem de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego, os irmãos de Daniel, os amigos, irmãos de Daniel. Então, esses jovens, eles recusaram a adorar essa imagem. E a palavra do Senhor diz que eles foram lançados na fornalha. E essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E antes que
que eles fossem lançados, o rei Nabucodonosor disse a eles: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E os 3 jovens responderam ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo que não serviremos a teus deuses e não adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Louvado seja Deus, aleluias, meu Deus. Olha aí, meus irmãos, sabe, naquela hora, naquela época, sabe, essa imagem foi então o sinal da besta. Eles não poderiam prostrar-se diante daquela imagem. Aqueles jovens, eles se posicionaram, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, não fique esperando algo sobrenatural, não. Se posicione sobre o que te apresentam hoje. Não negue a sua fé, não negue ao Senhor Jesus. Ele sempre quis ser Deus, o inimigo, ele sempre quis ser o Senhor. Ele sempre quis ser Deus, receber adoração no lugar de Deus. E tudo ele fará de tudo para enganar o povo de Deus. Mas tanto o dragão, o anticristo, assim como também o falso profeta, já tem destino certo. Apocalipse capítulo de número 19, no versículo 20, está escrito assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E no capítulo também 20, no versículo de número 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, esse é o destino do inimigo, né? Esse é o destino do falso profeta, esse é o destino do anticristo, esse é o destino, né, do dragão, Satanás. Então eles todos, assim também como dos anjos caídos, aqueles anjos que foram seduzidos pelo inimigo. Então esses são o destino deles, mas esse não precisa ser o destino dos filhos de Deus. Esse não precisa ser o destino daqueles que confiarem na palavra do Senhor. Ou melhor, não precisa ser, não será. Esse não será o destino daqueles que confiam no Senhor, daqueles que acreditam na sua palavra, daqueles que guardam, a fé, daqueles que guardam a palavra do Senhor. Esse não é o destino. O lago de fogo e enxofre, não é o destino. O destino dos filhos de Deus, daqueles que obedecem a palavra de Deus, daqueles que permanecem na presença do Senhor, ainda que com lutas, ainda que com muitas dificuldades, mas permanecem. O destino deles é outro. É um lugar onde não tem choro, um lugar onde não tem enfermidade, um lugar onde não tem morte, um lugar preparado, porque o Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Eu virei e levarei vocês para mim. Para estar comigo. Onde eu estiver, vocês também deverão estar. Então esse é o nosso destino, é na presença de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que você permaneça firme, guarde a sua fé. Guarde a sua fé em Cristo Jesus. Permaneça firme em Cristo. Sabe por quê? Em Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz. Não deixe, de compartilhar essa mensagem. Esteja compartilhando, esteja deixando também o seu like, que o Senhor possa te abençoar de forma grandiosa para a glória dele. Deus te abençoe.